Esse 11 de maio de 2025 é dito o Dia das Mães e geralmente se fala de mãe. Não se entende que a criação de filhos é primariamente, de acordo com a Bíblia, um dever do pai, e a mãe entra como auxiliadora e coajudadora. Nós vamos ver isso na própria Bíblia. Eu dei como título a essa mensagem: criação de filhos, inculcando a cosmovisão cristã desde cedo. Inculcando é colocando na mente, na cuca, desde cedo, para que o filho seja criado do jeito que Jesus Cristo foi. Aí na nossa capa você tem o menino Jesus Cristo com 12 anos, ensinando aos mestres do templo. O nosso texto-chave está em Lucas 2:40. E lá diz: e o menino, no caso o menino Jesus, crescia. É muito importante que os nossos filhos cresçam, mas alguns estão satisfeitos porque o filho está ficando robusto, está ganhando estatura, está crescendo no seu entendimento intelectual, psicológico. Porém, outros crescimentos que são vitais para a personalidade humana, ele não está crescendo. Olha como era que Jesus crescia. E o menino Jesus crescia e era fortalecido em espírito. Lembra que a Bíblia diz que o espírito abatido, tudo mais ele carrega junto para baixo. Então só tem condição de enfrentar os embates e problemas da vida quem tem um espírito forte. Davi pediu um espírito inabalável, porque tem gente que, dependendo da situação, ele é abalado, ele cai no chão e fica chorando e não quer levantar mais. Então Jesus Cristo, já com 12 anos, tinha um espírito pronto, inabalável, fortalecido, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Isso é muito importante. Com 12 anos, ele já era capaz de enfrentar uma faculdade inteira, que era o Sinédrio. Naquela época eram os doutores da lei, eram os mestres, e ele falava com sabedoria. O nosso texto-chave, eu peço que você leia comigo para não perder de vista, junto comigo. E o menino crescia e era fortalecido em espírito, e a graça de Deus estava sobre ele. Eu vou convidar o meu querido irmão e cunhado Paulo Vasques para fazer uma oração aqui por essa mensagem, para que a criação de filhos sejam feitos. Pode vir para cá, possa ser uma criação semelhante à de Cristo. Bom dia a todos. Bom dia. Estou grato a Deus por estar aqui nesta manhã. Depois de muitos convites, eu recebi a oportunidade aqui, estou. Pai, eu quero te agradecer por esta oportunidade, porque sabemos que tudo que vem do Senhor é bom. E aqui nós viemos para ouvir a tua voz. Obrigado por a leitura que foi feita neste momento, Senhor, uma porção da tua palavra. Que ela encontre guarida em nossos corações e ache lugar para dar crescimento a cada um de nós que aqui estamos. Ser conosco em tudo, abre os nossos entendimentos, Senhor, porque carecemos da tua graça. Em nome de Jesus, o teu Filho, eu te oro. Amém. 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 Obrigado, Paulo. Então vamos para Efésios capítulo 6. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Então esse versículo 4, ele é chave, ele é correspondente àquele texto lá, em que Jesus Cristo crescia em todos os aspectos da personalidade humana.
Então o versículo 4 diz: e vós pais, aqui está falando do macho, do pai. Nós vamos ver isso. O mandamento é dado diretamente para o pai. E vós pais, não provoqueis a ir a vossos filhos, mas criai-os, pais. Então é interessante que o Misael e o Flavinho observaram que nesse dia que é chamado das mães, vieram mais pais. Agora, o texto diz que é você, pai, que tem que criar o filho. E a mãe entra como auxiliadora, ela vai auxiliar, vai tentar facilitar o pai criar o filho. Criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Então esse é o segundo verso-chave. Vamos então para a nossa tese, ou propósito desse estudo: mostrar a importância de ensinar e dar exemplo de valores bíblicos, princípios bíblicos para os filhos. Os valores cristãos desempenham um papel fundamental na criação dos filhos, ajudando a moldar seu caráter, suas decisões e sua visão de mundo. Aqui então nós vamos ver a importância dos princípios e valores bíblicos para a verdadeira criação ou educação dos filhos. Então, introduzindo, eu começo dizendo aqui, de acordo com Efésios 6 e 4, que ele diz: e pai, criai-os. Criar é dever primeiro do pai, depois da mãe e dos demais, avós, escola dominical. Então essa frase, fazendo o exegese desse texto, desse verbo criai-os, em Efésios 4, isso vem da palavra eketrefete, que significa, que transmite a ideia de nutrir, de criar até a maturidade. Implica orientação cuidadosa e amorosa, em vez de regras duras ou arbitrárias. Muitos pais querem criar o filho apenas com o chicote: faça o que eu digo e não pergunte por quê. Então, no contexto bíblico, essa frase está intimamente ligada à disciplina e à instrução. O versículo contrasta com provocar a ira da criança. Ou você provoca a ira da criança, ou você cria na educação e admoestação do Senhor. Então, nessa palavra educação, que é a palavra paideia, tem um livro chamado Paideia Grega, como os gregos se preocupavam com a educação dos seus filhos. A palavra paideia refere-se a treinamento. É muito mais do que jogar ensinamentos para o filho, é treiná-lo para que saiba como aquilo funciona. É treinamento, e se ele errar, correção. Isso gera a educação. Enquanto noutesia significa admoestação, como diz aí, criar na paideia e na noutesia. Paideia é educação e noutesia é admoestação, exortação. Ou seja, o pai deve estar observando a vida do filho para que possa confrontá-lo, para que possa guiá-lo. Então isso aqui, esses dois textos dão uma abordagem completa sobre a criação de filhos, garantindo que eles vão crescer em conhecimento e caráter sob a orientação de Deus. Vamos agora vendo Cristo menino como modelo de criação bem-sucedida. Porque segundo a cosmovisão bíblica, cosmovisão, cosmo é mundo, é universo. Como vê o mundo, como vê todas as coisas a partir da Bíblia. Então, o que esperar de nossos filhos se forem criados segundo essa visão bíblica das coisas? Como se a Bíblia fosse a lente. Então, se você vai criar seu filho do jeito que a Bíblia diz, o que é que você pode esperar? Espera-se que eles cresçam como nosso Senhor Jesus Cristo cresceu. Eles cresçam com espíritos fortes para resistirem às tempestades da vida, cheios de sabedoria para resolverem de modo inteligente os problemas difíceis que irão de enfrentar nesse mundo.
Podemos esperar que sejam cheios do poder da graça de Deus para batalhar o bom combate da fé de modo firme e vitorioso. É isso que esse texto diz sobre Jesus. Crescia, era fortalecido em espírito e cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. De modo que Lucas 2,40 oferece uma estrutura para a criação bem-sucedida de filhos, enfatizando não só como alguns pais se preocupam apenas em botar em uma boa escola secular, onde ele aprenda como ser um grande profissional, passar em concurso, ser um grande empresário. O desenvolvimento falado aqui deve ser físico, espiritual, intelectual e moral. Então, quais as lições que Lucas 2,40 apresenta para os pais de todas as épocas? A primeira, a importância de focar e incentivar o crescimento e a maturidade da criança em todos os aspectos de sua personalidade. Diz que aquela criança cresceu. Você nota que hoje tem adultos com 40 anos agindo como um adolescente, fazendo meninices. Não cresceu, cresceu fisicamente, é um monstrão grande, musculoso, mas a cabeça de um idiota, porque não amadureceu em toda a sua personalidade. Então os pais devem nutrir seus filhos, e criar significa nutrir seus filhos física, emocional, mental e espiritualmente. Para isso é preciso proporcionar um ambiente onde a fé cristã é vivida naturalmente, proporcionando para a criança um lugar estável, de fé verdadeira e amor construtivo, o que vai promover o desenvolvimento natural e espiritual dela. Do ponto de vista material e psicológico, isso inclui garantir nutrição adequada, colocar numa boa escola, se possível numa escola cristã, como o Misael botou, o Miguel, para que ele desenvolva os seus talentos. Do ponto de vista espiritual, deve-se investir na educação cristã no lar, comprar livros cristãos, no nível de idade que ele está, fazer o culto doméstico. Para educar o filho é preciso promover o fortalecimento espiritual da criança. Diz que ele foi fortalecido em espírito. Jesus Cristo, aos 12 anos, já era capaz de enfrentar uma audiência de sábios. É preciso ajudar a criança a construir resiliência, aquela capacidade de sofrer bullying, porque toda criança, de uma forma ou de outra, ela vai sofrer bullying na escola, dos amigos, às vezes até dos parentes, e ela precisa criar essa resiliência, essa capacidade de aguentar sem se deixar abater, ter força interior por meio da fé, por valores e desenvolvimento de um caráter cristão firme. Os pais podem ensinar os filhos através de histórias bíblicas, exemplos de muitos heróis da fé. Existem livros como o Peregrino e outros, ensinando-os a perseverarem diante dos desafios da vida. É preciso incutir neles uma base de oração, um gosto por orar, incutir nele uma base para a fé em conexão com Deus. Quando as pessoas entram no carro, já que está todo mundo parado, sem ter o que fazer, eu boto todo mundo para orar. Quem entra no meu carro sabe, vai orar. E assim você vai treinando seu filho a orar como um hábito, cultivando a sabedoria. Lembra? Cristo cheio de sabedoria. Isso aqui é incentivar a curiosidade intelectual, a educação, o discernimento, o desejo de aprender. Tem pais que só compram aqueles joguinhos bobos, idiotas. É bom, tem jogos pedagógicos, educativos, tem histórias interessantes que vai despertar nela o desejo de saber mais. Orientar as crianças a tomarem decisões sábias, aproveitar situações em que um coleguinha fez uma coisa errada, então eles perguntarem como seria certo o agir dele. Ensinar a habilidade de resolução de problemas
e nutrir amor pela verdade e pelo aprendizado. Não basta dizer, você precisa dizer a verdade. É fundamental amar a verdade. Fornecer orientação e expor modelos positivos. Os pais, os avós, irmãos da igreja, e guiá-los na graça ou favor divino. Não é dizer para eles, se vocês ganharem na loteria, vocês vão ficar ricos e vão ser bem-sucedidos. Vocês poderão construir grandes empresas e serão bem-sucedidos. Não. Se mantenham sob o favor divino. Bebam do poder da graça divina. Ajudarem as crianças a entenderem sua identidade e propósito do plano de Deus. Encorajando-os a viver em alinhamento com os princípios divinos para que experimentem sua presença e favor. Ensinar a criança gratidão, humildade e fidelidade. Agora, dica para os pais que querem criar seu filho como Cristo foi criado. Primeiro, desafio dos pais. Primeiramente, modelarem essas qualidades, essas virtudes e princípios cristãos na sua própria nas suas próprias vidas. Por quê? Porque as crianças e as pessoas em geral aprendem melhor pelo exemplo. É vital criar um ambiente que apoie o crescimento em todas as áreas, espiritual, intelectual, emocional e física. É preciso passar um tempo intencional ensinando, orientando e orando o filho. Os pais hoje não têm tempo para nada, eles não têm tempo para gastar. Meu filho, vamos orar. O filho está com problema, vamos orar. Vamos pesquisar na Bíblia como enfrentar esse probleminha que você está passando. É preciso a notesia, a correção com amor, disciplina com sabedoria e coragem com graça. Então, a passagem lá de Lucas lembra aos pais que criar filhos não é apenas suprir suas necessidades de arroz, feijão, roupa, escola secular, mas também orientá-los em direção à maturidade espiritual e moral. Então, razões para a educação dos filhos, baseado no ensino e exemplo da cosmovisão cristã, desde cedo. Logo cedo começa a treinar seu filho. Esses princípios e valores representam a cosmovisão cristã sobre a vida segundo a sabedoria de Deus revelada na Bíblia. Primeira razão: somente uma vida fundamentada na fé bíblica é garantia de vida bem-sucedida. Os pais devem oferecer um modelo de vida fiel e bíblica. Portanto, ensinar os filhos sobre Deus e os princípios bíblicos desde cedo os ajuda a desenvolver uma base sólida para enfrentar desafios e tomar decisões alinhadas com valores morais. Olha que eu estou enfatizando a palavra desde cedo. Desde cedo. Porque Jesus era bem novinho, com 12 anos, ele já era capaz de enfrentar os mestres da sua época. Desde cedo, por quê? Porque é na primeira infância que são forjados os valores que nortearão a vida inteira. Sendo difícil depois, sendo doloroso, esses valores serem mudados, exceto se houver uma real conversão da alma a Cristo, mas o crente vai sofrer. Outra coisa fundamental: crianças precisam de modelos. Nós mesmos precisamos de modelos. Por que é que os filmes de super-heróis fazem tanto sucesso? Por que é que as pessoas ficam exaltando os ídolos do futebol, os ídolos do cinema, tentando encontrar modelos? E sabe quem são os verdadeiros heróis para os filhos? Pelo menos deveriam ser os pais. As crianças aprendem mais pelo exemplo do que pelas palavras. Pais que demonstram paciência, perdão e generosidade influenciam positivamente o comportamento dos filhos. Então, uma pergunta que não quer calar: que exemplos os filhos querem ver nos pais?
o filho da Ludmila e do Willer. O que é que o filhinho deles espera ver neles? Eles querem que os filhos sejam cristãos. Então, ele espera ver o exemplo de como isso acontece no relacionamento conjugal entre Willer e Ludmila, nos relacionamentos familiares, onde os cônjuges e pais focam na importância de compreender as necessidades do cônjuge e dos filhos. Olha para a vida do pai e vê que ele não está preocupado, não é egoísta, só se preocupa consigo, mas ele está preocupado com as necessidades da mãe, da casa, da família. Como diz lá em Pedro, ele vive a vida comum do lar, ele procura entender as questões e as problemáticas da casa. Ah, não, eu já estou botando arroz e feijão na despensa. Não, não basta. Os filhos precisam aprender com os pais a demonstrar amor e apoio ao cônjuge e à sua esposa, especialmente durante períodos difíceis. Geralmente filhos de, vamos dizer assim, pais desastrados no casamento têm uma grande probabilidade de serem desastrados também no casamento. Os filhos precisam aprender com os pais a demonstrar esse amor e apoio ao cônjuge, o pai mostrando esse apoio à esposa, e é muito importante mostrar como se resolve conflitos, não só dizendo, olha, se resolve conflito assim, veja como é que papai e mamãe resolvem seus conflitos. Não é papai com uma faca na mão direita e mamãe com cabo de vassoura lá na mão esquerda. Não é assim, não funciona assim. Pais não podem perder de vista o que os pais não podem perder de vista na criação dos filhos. Primeiramente, os pais têm de lembrar, e o diabo vai fazer com que eles esqueçam, que existem promessas para pais que agem biblicamente, e que se o pai não agir biblicamente, isso pode ser a causa, essa desobediência dos pais podem deixar as promessas de bênção serem cumpridas, e isso pode afetar, vai afetar a relação entre pais e filhos e o tipo de vida que terão no futuro. A quantidade de filhos desviados hoje, filhos de pais crentes, é muito grande. Ainda ontem eu falei com uma irmã, eu e Carmita, e ela e o marido são super ativos na igreja. E o filho já está desviado, já está namorando uma pessoa não cristã, que não quer saber da igreja. Agora, filhos de pais bons, de pais fiéis, podem de repente serem filhos maus? Podem. Lembra, o pai do filho pródigo seria a representação do próprio Deus. O pai do filho pródigo era um bom pai. Mesmo assim, o filho pródigo foi um mau filho. Porém, muitos filhos se desviam. Eu vi um filho dizer, um filho hoje que é desviado, até blasfema contra o Evangelho e contra Cristo. Eu falei, mas seu pai é crente. Ele disse, meu pai não é crente. Ou seja, eu não reconheço no agir na vida do meu pai como um crente. Isso, ele já é bem adulto, ele vai pagar pela blasfêmia dele, mas se ele tem razão, o pai não ofereceu a ele um modelo de verdadeiro cristianismo, ele vai pagar por, depois de adulto, não assumiu a fé que Deus espera. E o pai vai pagar porque não forneceu o modelo. Portanto, é preciso que os pais percebam, antes que seja tarde, que a forma como os pais criam seus filhos influencia diretamente a percepção que as crianças têm do próprio Deus. Eles poderão não querer Deus por causa do mau testemunho de seus pais. É dito que a primeira visão, o primeiro entendimento que a criança tem de Deus é o pai. Se o pai for um mau pai,
ela vai ter a impressão de que Deus é um Deus mau. Segunda razão para inculcar desde cedo valores e princípios bíblicos. Todos os princípios e valores cristãos estão baseados nas 3 virtudes cardeais, que são fé, esperança e o amor. O apóstolo Paulo diz que o maior desses é o amor. Por que é preciso incutir fé na criança? Porque sem fé, a Bíblia diz, é impossível agradar a Deus e ser salvo. Desde cedo, os pais devem tentar passar o plano de salvação para a criança. Devem tentar falar da vida santa que Deus espera dos salvos. Tem um errinho aí, porque muitas vezes eu estou ditando e o editor de texto tem uma compreensão errada. E eu tive de mudar essa mensagem, porque eu estou dando uma série sobre as igrejas. E então foi no sábado que eu pedi a Deus qual a mensagem que eu prego. Eu prego sobre o Dia das Mães ou a continuação das mensagens sobre a igreja? Aí, devido ao fato de eu encontrei uma mãe dizendo que o filho hoje é desviado, na mesma semana eu vi um filho desviado dizendo, meu pai não é crente, eu não reconheço ele como crente. Então diga, essa é a mensagem que Deus quer que eu pregue. Então eu trabalhei ontem até tarde nessa mensagem, e para apressar o meu editor de texto, eu falo e ele escreve, e eu tenho de fazer algumas correções depois, mas tem algumas coisinhas aqui que não deu para corrigir. Esperança. Ele precisa de fé, porque sem fé não vai agradar a Deus, e quem não agrada a Deus se esborracha, quebra a cara. Ele precisa conhecer o plano de salvação, porque sem o plano de salvação ele não será salvo. Segunda virtude cardeal, esperança, porque sem esperança, né, nada faz sentido. Paulo diz que sem a esperança da ressurreição, a fé e a vida não valem nada. Por isso que as pessoas andam desesperadas, tomando psicotrópicos, tantas outras se matando, tantas outras vivendo na loucura, porque não se alimentam de fé e de esperança. Então é preciso ensinar a criança a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e só assim esperar bênçãos nessa vida e depois a vida no céu. A terceira virtude cardeal a ser ensinada é o amor. Por quê? Nós vimos que sem fé é impossível agradar a Deus e ser salvo. Sem esperança, nada mais faz sentido. E sem amor, porque sem o amor a Deus e ao próximo, tudo se reduz a nada. A Bíblia enfatiza o amor a Deus acima de tudo e de todos. E amor ao próximo expresso em respeito e empatia. Não é aquela empatia que está sendo usada hoje, que você entenda a minha dor e deixa eu viver no pecado que eu estou vivendo. Não, é empatia semelhante à de Cristo, quem entendia a dor dos pecadores sem se tornar cúmplice dos seus pecados. Então, se eu procurar incutir fé, esperança e amor no meu filho, o que é que eu posso esperar? Pais que vivem esses 3 valores e virtudes cardeais e ensinam seus filhos a viverem a fé e a esperança bíblicas, como também a tratar os outros com amor, bondade e consideração, são os únicos pais que estão agradando a Deus e podem esperar dele maravilhas como resultado da criação de seus filhos. Terceira razão para começar cedo a educação espiritual dos filhos. Disciplina bíblica tem como propósito tornar nossos filhos como o menino Jesus cresceu, cheio de sabedoria, e o livro de sabedoria mais apreciado por todos, especialmente pelo Flávio, é o livro de Provérbios. Então, o propósito da disciplina bíblica: moldar o caráter de uma criança à semelhança de Cristo, incutindo os valores de sabedoria, obediência, humildade e retidão, modelados em provérbios e incorporados perfeitamente na vida de Cristo. Então, pensando como Jesus viveu,
de acordo com a sabedoria de Provérbios, que ele era cheio de sabedoria. Que sabedoria era essa? Era a sabedoria de Provérbios. Esse versículo aqui de Lucas 2:25 encapsula, resume o desenvolvimento da personalidade inteira de Jesus. Ele crescia intelectualmente, fisicamente, espiritualmente, socialmente. Agora, muitos pensam que disciplina é só baixar o chicote, é simplesmente bater com vara, com cabo de vassoura, chicote do ferro de engomar. Você sabia que antigamente os pais pegavam o chicote e diziam: olha, se você me desobedecer, eu lhe dou uma chicotada que um... Você tem que trabalhar, viu? Ok. Certo? Boa noite. Quando a gente vem de volta, tá vendo? Eu tenho que trabalhar agora. Pronto. Quando a gente vem de novo, tá bom? Tá ok. Então, o objetivo da disciplina, então, não é punição. A Bíblia manda usar a vara, vai ter momento em que a criança vai ter de ser castigada. Mas o objetivo não é machucar, mas ajudar a criança a amadurecer de maneira cristã. Então, o papel de Provérbios na formação do caráter segundo a cosmovisão bíblica. Provérbios fornece uma estrutura para a instrução moral, disciplina e treinamento em criança. É muito importante os pais lerem o livro de Provérbios com os filhos, assim que eles possam entender. O que é que diz o livro de Provérbios sobre sabedoria? Diz que Jesus era cheio de sabedoria. O livro de Provérbios começa enfatizando o temor do Senhor. Lá diz: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, da sabedoria. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Então aqui é ensinar o filho a reverência a Deus como fundamento da sabedoria. O livro de Provérbios fala sobre a correção e instrução. Provérbios 12:1 diz: o que ama a instrução, disciplina. O que ama a disciplina, ama o conhecimento. Mas o que odeia a repreensão é estúpido. Ou seja, fazer a criança desejar saber o que é certo e ser corrigida e obedecer de coração. É preciso desenvolver na criança uma espiritualidade sã, diligência, honestidade e autocontrole. Todas essas virtudes foram mostradas por Cristo. Aqui, essa disciplina alinhada com a sabedoria de Provérbios, que foi mostrada na vida de Cristo, ela tem por propósito desenvolver na criança um comportamento correto, sem ter como motivo machucar ou rebaixar a criança. Você não é nada, você não é ninguém, ou envergonhar a criança. Quando seus amigos estiverem aqui, eu vou botar você aqui de castigo no canto da parede. O propósito da disciplina não é envergonhar a criança, mas ajudar a criança a redirecionar a sua vida e aprender a obedecer de coração, e não por medo ou com formação baseada em constrangimento. Como a criança que a professora disse: olha, fulano, você já me desobedeceu várias vezes, bota a sua cadeira lá no canto da parede e se sente. Então ele foi lá e sentou. Quando a professora tirou a vista, ele se levantou. Aí os alunos começaram a rir. Então a professora voltou para ele: senta, fulano. Ele sentou. Quando a professora tirou a vista, foi o que ele fez? Se levantou. Aí os alunos começaram a rir. Isso aí aconteceu comigo. O Chico Francisco, que aconteceu com ele. Aí a professora inchou de raiva, disse: olha, fulano, se você se levantar de novo, eu levo você para a diretoria e peço para a diretora lhe expulsar do colégio. Aí ele disse: tudo bem, eu vou ficar sentado, eu não me levanto mais, mas dentro eu estou em pé. No meu coração eu estou em pé. Então você pode constranger a criança a fazer o que você quer, mas ela ficar revoltada até crescer. Quando ela crescer, ela vai mandar você sair das costas dela. Sai das minhas costas. Ensinar para a criança a razão.
Por que não fazer o errado? Isso é ensinar as consequências do pecado da desobediência em um contexto de diálogo, de conversa, sem ira, sem descontrole emocional, mas tem que ser firme, sempre firme, mas amoroso. É preciso treinar o coração para amar e buscar a criança, amar a justiça, não apenas se conformar. Tudo bem, quer que eu fique sentado, eu fico, mas dentro eu estou em pé. Motivação prática da disciplina cristã bíblica. Elemento-chave da disciplina. Primeiramente, para a disciplina ser eficaz, precisa ter consistência e coerência. O provérbio diz: castiga, corrige o teu filho enquanto há esperança. Não deixa o cabrinho engrossar o cangote, não. Depois de uma certa idade é besteira. Corrige enquanto há tempo, mas não deixe que o teu ânimo, a tua raiva se exalte até matar. Não, a disciplina não é para matar nem machucar. E coerência é ser exemplo. O pai dizer: eu não admito que você fume, diz isso com o cigarro na boca. Isso não é coerente. O pai dizer: o cigarro faz mal, e a criança lá soluçando depois das chibatadas. E por que é que ele está com esse cachimbo do diabo na boca? É isso que a Bíblia está dizendo: não provoque o filho ao desespero, à ira, abusando da autoridade e desrespeitando. A instrução deve ser com compaixão. Os objetivos é orientar o coração dela, como diz em Provérbios 4:23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então o foco é a transformação interior, não apenas uma obediência externa. Conclusão. Vocês dizem: até que enfim, né? Você pensa que criar filho é fácil? Dar um estudo sobre criação de filho não é fácil não, especialmente dentro de pouco tempo. Então, conclusão sobre a disciplina modelada segundo Provérbios e destinada a moldar as crianças à semelhança de Cristo. Primeiramente, a disciplina não é grosseira ou feita com ira. Se tiver irado, não discipline, deixe se acalmar primeiro. Não tem por propósito machucar a criança. A disciplina deve ser sábia, comunicativa, tem de haver comunicação entre pai e filho, deve ser consistente, no tempo certo, tem de ser coerente, você é modelo, tem de ser respeitosa e principalmente com amor. O propósito positivo da disciplina é ajudar as crianças a crescerem em sabedoria, caráter e piedade, ecoando o caminho que o próprio Jesus percorreu quando era criança. Essa disciplina treina as crianças não apenas para agir corretamente, mas para amar o que é certo. E por conta do nosso tempo, você tem um estudo aí, eu dei a apostila, veja alguns exemplos práticos de como ilustrar, ensinar e aplicar, treinar os princípios e valores cristãos no dia a dia com a criança. Só lendo os tópicos maiores. Priorize o relacionamento com Deus. Leve a criança a entender que o reino de Deus vem sempre em primeiro lugar. Ensine a criança a praticar o amor e o perdão. Terceiro, ajuda a criança a ser íntegra e honesta. Provérbios 10:9 diz: aquele que anda em integridade anda seguro, mas que o que perverte o seu caminho será conhecido, será mal falado. Então, desafio aos pais: sejam transparentes em suas ações. Se errar, admita perante seus filhos. Seja transparente no trabalho, nos negócios ou nas relações pessoais. Vivam plenamente a vida cristã em todas as suas disciplinas e serviços. Seja fiel na igreja, trazendo a família para a igreja, fazendo o devocional diário. Demonstre gratidão diariamente. A Bíblia diz: em tudo dai graças. Sirva a Deus, sirva aos irmãos e a todos os outros com humildade. E chegamos ao fim da nossa jornada de criação de filhos, inculcando a cosmovisão cristã desde cedo. Não, lembra que há tempo que você perdeu o bonde passou e você perdeu. Disciplina a criança ainda quando ela
é um barro que não secou, que ainda pode ser moldado. Vou pedir ao Misael que venha e olhe. O Misael tem 3 meninos para criar. E aqui você viu o seu desafio. Ore por você, ore pelo Paulo, que está criando o neto agora. Segundo tempo, criou os filhos, agora está criando o neto. Ore pelo Willer, ore pelo Flavinho, que tem 2. Tem 2 fora, e quantos no pensamento? Mais 3 no pensamento. Ore por todos os pais, porque primeiramente dever do pai, e a mãe entra apoiando e ajudando. Israel. Oremos. Senhor Deus, Pai, te agradecemos, Senhor, pelo dia de hoje, pelo tempo agora aqui, que estudamos a Tua Palavra, Senhor. Que possamos, Senhor, aprender de verdade, guardando em nossos corações, praticando, Senhor. Abençoa cada um dos pais aqui, mães, abençoa cada uma das famílias, que possam, Senhor, ser alicerçados no Teu amor, na Tua justiça, na Tua palavra, na Tua verdade. Como a Tua palavra diz, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Que todos os pais aqui saibam criar seus filhos, o Teu temor, Senhor, para que haja sabedoria na próxima geração, para que venha te temer, para que venha ser bem sucedido neste mundo, que jaz no maligno, jaz nas trevas. Mas, como o Senhor diz, o Senhor venceu o mundo. Que nós não deixemos nos vencer pelo mal, mas possamos vencer pelo bem, que é o Teu amor, a Tua justiça. Nos guarda, Senhor, de todo o mal, abençoa essa semana que começa. Fica conosco, Senhor, em nome do Filho amado Jesus. Amém. 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 Bom dia.